Bom, são todos conhecidos da casa, né? Quando já entende um pouquinho da nossa palestra, da nossa doutrina. Vamos iniciar então, nessa noite, um Pai Nosso, conforme o nosso Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas vai de todo o mal. Marca 13 e 4. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez. Tentar levar algumas palavras para vocês. Como a gente falou na quinta-feira, nosso mestre Paulo está enfrentando alguns problemas de saúde. Por isso ele não está presente na nossa casa como a gente gostaria que estivesse. Hoje, inclusive, ele não veio. Mas ele tem vindo e não tem se manifestado, não tem feito palestra, nem as orações ali dentro, que a gente está tentando preservar ele o máximo possível para que ele se recupere 100% também o mais rápido possível. Que ele é o nosso pilar, nossa viga mestre da casa, né? Então a gente precisa dele 100% para que ele possa tocar essa casa como ele sempre fez. Então, em virtude disso, ele está um pouco ausente e quando vem não se manifesta também. E peço que vocês incluam o seu Paulo nas suas orações. Quanto mais pensamentos positivos, quanto mais orações direcionadas a ele, mais rápido será a recuperação dele. Nós, apesar de sermos médios, somos também humanos, então também passamos por essas rasteiras da vida aí. E hoje eu vou falar um assunto que está aí, em evidência total, que é os desastres naturais e as suas consequências. E para começar esse assunto, depois lá no meado da palestra vocês vão entender. A palestra não é um relato, porque eu não sou palestrante. Vocês irão entender o porquê. Há algum tempo atrás aí, alguns de vocês devem lembrar, devem ter visto, que eu falei sobre o errar é humano. O ser humano se apegou a essa premissa, a esse ditado, sei lá o que pode considerar, que errar é humano, e vem cometendo inúmeros erros com essa desculpa. E no errar é humano, Brumadinho, a barragem de Brumadinho lá soterrou um vilarejo inteiro, matando centenas de pessoas. O errar é humano, casas foram construídas em Teresópolis, no pé do morro, o morro desabou e matou muita gente. No errar é humano, a torre de comando deu um comando errado a um avião, partiu de Porto Alegre, ele invadiu um hangar e matou todas as pessoas que estavam dentro do avião. No errar é humano, a torre de controle não avisou o avião da artista Marília de Mendonça, não avisou que tinha um fio de alta tensão, o avião bateu no fio e morreu todas as pessoas do avião. E fica por isso mesmo, as pessoas não são punidas pelo mundo material, então fica aquele jargão que errar é humano. Mas o erro sempre tem consequências. E às vezes, dependendo do erro, a consequência é muito grave.
A consequência é muito forte. E a consequência tira vidas, a consequência prejudica demais os espíritos, as pessoas, os familiares. Então, vamos perder esse hábito de justificar as nossas fraquezas, de justificar que não pensamos antes de agir, justificar que não temos a capacidade de fazer a coisa certa e dizer que errar é humano. Vocês vão entender aqui no restante do assunto aqui, que até muito eu vou ler aqui, porque eu baixei em PDF, mandei, pedi para imprimir, mas não cheguei nem a ler o assunto por causa do dia muito corrido de trabalho. Mas por cima eu vi que as consequências de tudo isso estão no errar humano. Então vamos dar continuidade então à nossa leitura aqui. A transição planetária se inicia quando cada um procura fazer a transição individual e moral. Os desastres naturais, como tsunamis, erupções vulcânicas, terremotos, tornados, deslizamentos, erosões, inundações, entre muitos outros, ocorrem quando os fenômenos naturais atingem áreas habitadas e causam danos e perdas para os seres humanos. E nos últimos anos é cada vez mais habitual que haja notícias de desastres naturais em diferentes partes do mundo. Preciso é que tudo se destrua para renascer, se regenerar, porque o chamais destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação, a melhoria dos seres vivos, conforme a resposta da questão 728 dos Livros dos Espíritos. A destruição é uma transformação para o aperfeiçoamento e evolução. A destruição serve didaticamente para a percepção das escolhas equivocadas dos indivíduos, como colocam as suas necessidades em primeiro lugar, sem observar a importância de agir de modo consciente, pensando na coletividade. Como medida pedagógica, para que o crescimento da humanidade ocorrem essas destruições que aceleram o progresso de todos os seres, aprendendo na prática valores morais como solidariedade, respeito, compaixão, paciência, empatia, abnegação, valorização da vida e do meio ambiente. É necessário que se veja o objetivo para que os resultados sejam apreciados. Ou seja, em nome do progresso, o homem esquece do resto. Em nome do progresso, o homem erra, não pensando nas consequências dos seus atos. Em nome do progresso, o homem está nem aí para o semelhante. O importante é que a obra dele, o importante é que a barragem dele, que o edifício dele seja construído, não importa quanto ele tenha que danificar o meio ambiente para isso. Se tiver que desmatar, azar, é uma árvore só, é 2 árvores, é 100 árvores, é 50 árvores. E quem não sabe que uma temperatura de 40 graus no meio da rua é 23 embaixo do mar. Quem não sabe que eu consigo, a um calor de 36 graus, andar descalço aqui na terra, mas não consigo encostar o pé no asfalto. Os erros para o progresso têm as consequências no meio ambiente. Deus renova os mundos como renova os seres. Se a humanidade está seguindo em uma direção errada, a providência divina altera essa direção. A cada um foi dado meios para progredir pelos conhecimentos do bem e do mal. Quando o ser humano aproveita esses meios, ele acelera o progresso, realizando em alguns anos o que ele exigiria séculos. Marcos 5 e 6. Em Gênesis, aprendemos no capítulo 3 sobre o bem e o mal. Que assim o homem limpa regiões insalubres, neutraliza os miasmas pestilentos, fertiliza terras não cultivadas, preserva-as de inundações,
constroem-se casas mais saudáveis, mais fortes para suportar os ventos, tão necessários para a purificação da atmosfera e se protege do clima. E continua como o homem deve progredir. Os males aos quais está exposto constituem incentivo para o exercício de uma inteligência e de todas as faculdades físicas e morais, convidando-o à pesquisa dos meios para evitá-los. A dor é o aguilhão que empurra o homem a seguir adiante no caminho do progresso. Existe o entendimento de que esses fenômenos naturais que causam destruições são provocados pelo crescimento urbano acelerado, desmatamentos, aterros impróprios, aquecimento global e outras inúmeras situações que afetam a natureza, resultado das ações humanas. Então, aqui no estudo nem havia lido, né? E praticamente é o que eu havia falado antes. O desespero da humanidade de crescer, de progredir materialmente, financeiramente, leva a cometermos erros gravíssimos para o bem-estar dos outros, para o bem-estar do próximo. Teve aquele episódio também em São Paulo, né, de O Errar é Humano, o Sérgio Nai, aquele, não aconteceu nada com ele. Construiu um edifício de 30 andares, 20 andares, 30 andares, uns 4, 6 apartamentos por andar, com areia da praia. Lembram que desabou o prédio? Muitas pessoas, algumas pessoas se feriram gravemente, outras morreram, e muitos perderam e até hoje não receberam indenização por aquilo ali. E para ele não aconteceu nada, aqui na Terra. Mas com certeza, na hora de prestar contas no mundo espiritual, ele será cobrado por esse erro. Então, erros têm consequência. Erros têm graves consequências. Assim como os nossos erros pequenos, né? Espero que não tenha acontecido com ninguém aqui, né? Mas sei de casos de pessoas que, para se beneficiarem no trabalho, falou mal de um colega para o chefe, e esse colega foi para a rua, e a consequência foi o colega perder o emprego e ele arrumar um inimigo. Então, erros têm consequência. Devemos pensar muito bem antes de falarmos, antes de agirmos, e até mesmo antes de pensarmos, porque se nós pensarmos com clareza, não cometemos alguns erros, ou não cometemos nenhum erro, porque a evolução não está no erro, a evolução está no acerto. A lei da destruição é uma das leis morais de Deus, que existe para o melhoramento e aperfeiçoamento moral, individual e espiritual do indivíduo, sendo a destruição o fator gerador de uma transformação do ser. Deus não castiga, ele não causa o mal, ele estabelece leis cheias de sabedoria, cujo objetivo é o bem. Quanto mais consciência a humanidade conquista, menos desses desastres ocorrem. Ou seja, quanto mais nós acertarmos, quanto mais nós melhorarmos como seres humanos, quanto mais evoluirmos, menos desgraças teremos. Por quê? Porque pensaremos antes de agir e não cometeremos erros. E se não cometermos erros, não há desgraças. Do próprio mal nasce o bem, levantando lições e questões para reflexão. Como um curso intensivo do Evangelho, os indivíduos aprendem os verdadeiros valores da humanidade: humildade, igualdade, respeito, solidariedade, paciência, inteligência e o amor ao próximo. O sofrimento é como um alerta para educar. Modificar e promover as mudanças de postura, alguns indivíduos não conseguem perceber a importância de mudanças das atitudes e não possuem maturidade para compreender que os males são consequência de seus atos e preferem culpar a Deus pelas coisas que são negativas em suas vidas. Não percebendo que as doenças, as fraquezas, as fatalidades são resultado de suas escolhas e não de Deus. Infelizmente entram em uma espiral de reclamações, revoltas, vitimização,
sempre colocando a culpa em fatores externos e nos outros e nunca buscando modificar o padrão de consciência. É fácil, né? Eu erro, mas culpado é Deus. Culpado de eu perder o emprego é o meu colega, é o meu familiar. Culpado de eu estar doente é da minha esposa, que fez uma comida lá e não temperou direito e me prejudicou o estômago. Enfim, estamos sempre colocando a culpa em alguém. E não temos a capacidade de assumirmos as nossas culpas, os nossos erros. Então, nós erramos em culpar os outros por um erro que é nosso. Onde está a virtude disso? E onde está a consequência disso? O ser é responsável pelas suas escolhas e tem responsabilidade pelas consequências dos seus atos. Se agir de forma consciente, valorizando a coletividade, sendo fraterno e solidário, de forma sustentável e pensando globalmente, não precisará passar por infortúnios como esse. Somos os causadores das nossas próprias tragédias, mas custamos admitir essa fática verdade. Insistimos em olhar o mundo ao nosso redor como causador de todos os males que nos atingem. O orgulho vem do egoísmo, do hábito e da atitude de pessoas que colocam seus interesses e desejos, opiniões e necessidades em primeiro lugar, vivendo uma psicosfera de ilusão, não percebendo que nada é fixo ou permanente e que estamos todos interligados. O ser humano orgulhoso não tem consciência de sua imaturidade. É necessário sair do egoísmo e perceber que o importante é humanizar a vida e as relações e que a transformação se inicia na individualidade, até atingir a coletividade. Toda dificuldade existe para reorientar caminhos de mudanças de perspectivas. Ou seja, somos tão vaidosos e orgulhosos que não admitimos os nossos erros. Não admitimos as nossas fraquezas. E tudo isso sempre nos leva a ter consequências. É evidente que o meu erro pequeno, banal, né, por mais que tenha uma consequência, será uma consequência pequena, mas a soma desses erros banais, essas consequências pequenas, vai nos atrasando, vai prejudicando a nossa evolução, vai prejudicando a evolução da Terra. Porque estamos aqui num todo. Não é o meu erro que vai prejudicar uma pessoa, ou 10 pessoas, ou 20 pessoas, ou 30 pessoas, mas é os nossos erros em conjunto que vai acumulando. São nossos erros, porque estamos aqui para evoluir, eu estou aqui para evoluir e para ajudar na evolução de vocês. É por isso que nesse momento eu estou aqui na frente, tentando colaborar com a evolução de vocês, assim como a minha. Então, não podemos pensar só em nós, temos que sempre pensar no coletivo. Tudo tem um motivo para ser e acontecer. Não necessitamos aprender pela dor. Deus não é punitivo. Ele não castiga. Temos muitas oportunidades de aprendizado e é a nossa escolha buscar a luz ou a sombra. Todos temos condições de modificar os rumos da nossa existência. Ou seja, nós não precisamos estar aqui só pela dor. No dia de hoje, né? Seria maravilhoso se todos nós estivéssemos aqui apenas para agradecer. Mas se estivesse tudo maravilhoso na nossa vida, se nós não tivéssemos nenhuma dor, nem nós, nem nossos familiares, se nós trabalhássemos todos os empregados, todos ganhando bem, essa casa estaria vazia. Estaria vazia. Não teria ninguém aqui
se nenhum de nós estivesse passando por algum tipo de necessidade, ou hoje ou no passado, e hoje estamos aqui para agradecer. Mas nós só chegamos aqui dentro dessa casa, eu sou um, só chegamos aqui dentro dessa casa porque precisamos de ajuda espiritual. Porque em algum momento da nossa vida nós sentimos dor, nós adoecemos, nós passamos por alguma necessidade, nós ou alguém da nossa família, e é por isso que a gente busca Ele. Se tivesse tudo bem com as nossas vidas, nem daríamos importância a Ele. As fatalidades acontecem quando estamos acomodados e são frutos de nossas escolhas individuais e coletivamente. Não são castigos divinos. Estamos todos interligados e vivemos coletivamente para crescermos moralmente. A vida está estruturada no princípio da solidariedade. Ninguém vive sem depender de outras pessoas. O maior exemplo está no início e no fim de nossas vidas, que dependemos de cuidados para gerir e orientar a própria vida. Precisamos evoluir de forma consciente e compreendermos que nossas escolhas podem contribuir para um mundo melhor. A humanidade sofre as consequências de todo o mal que vem plantando. E o conhecimento da doutrina espírita traz a consciência de quem somos e do que estamos fazendo. É necessário despertar para a consciência, para a nossa responsabilidade da contribuição do progresso. Mudar as atitudes, tratar o planeta com respeito e sustentabilidade, construir novos paradigmas para termos um mundo equilibrado e com menor probabilidade de desastres naturais. A mudança social que queremos passa pela nossa mudança interior. As escolhas são livres, mas a colheita é obrigatória. Ou seja, tudo aquilo que nós plantarmos, nós com toda certeza iremos colher. Não existe plantar sem colher e não existe colher sem plantar. O que nós plantamos é o que nós colhemos. Conforme nos elucida Evelyn Freire de Carvalho no livro A Morada dos Espíritos e Suas Leis, mesmo sendo a destruição necessária para oportunizar a regeneração dos seres, a natureza os cerca de meio de preservação e de conservação, com o fim de evitar que a destruição ocorra antes do tempo necessário, primando em tudo pelo equilíbrio. Então, meus irmãos, o que a gente conseguiu ver aqui nessa leitura é que precisamos tomar um rumo nas nossas vidas. E é evidente que nada vai se resolver esse ano, nem no ano que vem, nem nos próximos 10 anos ou 20 anos. Mas se não começarmos agora, não acontecerá daqui a 1000 anos. E alguns dirão, mas não vou estar aqui mesmo. A gente vai estar. A gente vai estar. Não nesse corpo, mas reencarnaremos muitas e muitas vezes ainda. E se nós não começarmos a mudar esse planeta agora, vamos continuar sofrendo no futuro. E sabemos que o progresso nos leva cada vez mais à poluição, ao desmatamento. O progresso nos leva cada vez mais à destruição do planeta, à dificuldade de se viver. E temos que ficar atentos para essa mudança. Precisamos impedir o progresso, é difícil. Nós podemos tentar fazer com que a consciência chegue a todas as pessoas para procurarmos balançar. Se eu tiver que cortar uma árvore para construir a minha casa, encontrar um cantinho e plantar outro,
para substituir aquela, ou duas, se necessário, se possível. Temos que procurar balancear, porque a consequência, o sofrimento é nosso. Todos esses desastres que estão acontecendo por aí, essas enchentes, foram os rios desmatados. A água não tem para onde ir por causa do asfalto. Aí na minha casa lá eu não gosto de grama, varrer pátio, cortar grama. Eu vou colocar cerâmica em tudo lá, um piso antiderrapante em todo o pátio lá. Fica mais fácil quando limpado, eu manter limpo. Gente, ali a água não, a terra não absorve a água. Ali a água vai ter que ir para o rio. Ela vai para o esgoto vai para o rio. Mas se o meu pátio tem terra, a terra absorve a água. Diminui a água que vai para o rio. Porque a água é necessária. É necessário chover. Quando, em época de seca, a gente fica rezando para cair uma chuva. Mas só porque a água não vem da torneira. Nós só nos preocupamos com a chuva porque a água não está na torneira lá. Talvez está acontecendo racionamento de água porque tem seca. É só por isso, só nesse momento que nós nos preocupamos com a água. E a chuva é necessária para quem planta. E o excesso de chuva se dá justamente em virtude do quê? Em virtude de nós termos feito tantas coisas para prejudicar a natureza. Toda a umidade que balanceava, né, com as árvores, com as matas, né, que ficava nas folhas, para fortalecer o nosso pulmão ecológico, o oxigênio, para purificar o nosso oxigênio, foram tiradas. Aí a evaporização sobe direto. Esse fato em Venâncio Aires, na serra aí, que houve agora dessa enxurrada grande, que segundo todos falam foi excesso de chuva, na verdade foi um erro humano. Foi um erro de cálculo no momento de abrir as comportas da barragem. E não abriram no momento certo, eles rebentaram e a água veio daquela forma, aquela força brutal, arrastando tudo que tinha pela frente. Então sempre que a gente vê tudo que acontece, sempre está o erro. Infelizmente, o erro é o maior culpado de tudo que acontece de ruim na nossa vida. Todos os nossos erros nos geram alguma consequência. Não existe consequência ruim no acerto. Consequência ruim só vem no erro. E sempre que erramos, temos consequência. Então o ideal é não errarmos. Também tem o outro lado, de que vocês já pararam para pensar na mobilização que houve com essas pessoas que ficaram desabrigadas nessas cidades que foram as mais atingidas pelas chuvas, pelas enchentes. Foi maravilhoso, gente. Caminhões de roupa, de mantimentos, de alimentos, produtos de limpeza, produtos de higiene. De todos os lugares do Brasil vieram doações para essas cidades. Em todos os lugares do Brasil se via mensagens de solidariedade, de carinho, de atenção para com todas essas pessoas. Mas precisa a consequência grave de nossas falhas para nos tornar humanos. Será que realmente
não daria para sermos humanos sem precisar tanta desgraça. Já existe tanta coisa ruim nesse mundo. Existe tanta gente passando fome, passando necessidade. Nós temos aqui pedidos diários de mantimento. Até, se alguém puder, né, o carrinho está ali, trazer um quilinho na próximo dia ali para ajudar a gente para a doação. Né? Nossa caixinha ali também, tem o aluguel, tem a luz, e o que sobra a gente sempre direciona para essas atividades. Precisamos ajudar, gente, sem precisar de desgraça. Precisamos nos conscientizar que estamos aqui para praticar o bem. A evolução está na caridade. É o caminho mais direto para a nossa evolução, é a caridade. Caridade feita com amor, caridade de coração. Doar sem olhar para quem e sem se preocupar do uso que essa pessoa que está recebendo vai fazer. Isso é caridade. Precisamos pensar mais no próximo, enquanto não tem uma enchente. Precisamos pensar mais no próximo enquanto nada de desagradável aconteceu com ele. Vamos pensar nele antes disso. Vamos dar nosso ombro para aquela pessoa que está com depressão. Vamos procurar entendê-la. Às vezes é difícil, eu sei. Tem algumas situações que as pessoas chegam, elas falam o que não querem, elas falam o que querem. E mesmo antes de tu dar a resposta, elas imaginam a tua resposta e te agridem por aquilo que elas imaginaram que tu iria responder. Mesmo assim, vamos tentar entender. Vamos tentar sermos humanos. E a melhor atitude, quando uma pessoa nos ataca, é abraçá-lo. Dá um abraço nele. Não fala nada. Ela pode estar brigando contigo. Simplesmente abraça. Fica abraçado nela. Ela vai se desarmar. Ela não vai entender o porquê que está sendo abraçada se está xingando. E vai se desarmar. Isso é uma maneira de fazermos a caridade também. Porque revidar só vai deixar a pessoa pior do que ela está. Então vamos nos preocupar mais com o semelhante, mais com o nosso próximo. Vamos tentar compreender aqueles que estão no nosso teto, debaixo do mesmo teto que a gente. Tentar ver ele com mais amor, com mais compreensão. Às vezes é difícil, eu sei. Tem seres que vêm para nos testar, eles vêm para nos provocar o desequilíbrio mesmo. Faz parte da evolução. Mas isso é para ver a nossa evolução, para ver o que nós aprendemos, para ver se nós conseguimos colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve aqui, todas as segundas e quintas-feiras. Precisamos colocar em prática o nosso aprendizado, para que no futuro, talvez não nosso, né, não nosso nessa carne, aqui, nessa carcaça aqui, mas no futuro, de outras encarnações, possamos ter um mundo melhor. Um mundo mais humano, mais saudável, com menos desgraças, com menos dores, mas principalmente com muito mais amor, tolerância e compreensão. Obrigado a todos, espero ter conseguido passar um pouquinho de coisa boa para vocês na noite de hoje. Vamos orar mais tarde pelo nosso irmão Paulo. E vamos orar por nós, por nossos familiares, por todas essas pessoas que sofreram com todas essas
desgraças que têm acontecido no nosso planeta nos últimos anos, nas guerras, que também é um erro humano, um erro de vaidade, um erro de querer ser melhor que o outro. Vamos agradecer ao Pai por tudo de bom que Ele tem nos dado, por todos os ensinamentos que chegam até nós. Vamos tentar colocar em prática tudo isso. Obrigado pela paciência de todos vocês e que Deus os acompanhe no momento que sair daqui. Boa noite. Noite de chuva, né? Noite que poucos se animam a sair. Então, esses que estão aqui sintam-se privilegiados pela noite que recebemos, pelos ensinamentos, pelas palavras, né? A gente costuma dizer que cada noite de trabalho nessa casa, cada noite de estudo, que não deixamos de estar estudando a nossa doutrina, é um banquete que é servido pelo plano espiritual. Então, o Sr. José já falou do nosso mestre, né, São Paulo. Então, se para vocês, que tem muitos que são recentes, estão vindo há pouco tempo, vocês imaginam para nós, trabalhadores que estamos aqui, eu estou aqui há 11, a Márcia mais de 12, eu acho, todo mundo aqui, e a gente se vê toda noite São Paulo aqui, então a gente não verá, a gente fica, meu Deus, mas a gente sabe que tudo Deus tem um propósito, né? Então ele está bem, a gente quer dizer que está bem, a Jura está aí para dizer isso, que ela está bem, mas ele está se resguardando, ele vai ter um exame para fazer essa semana, então ele quis ficar, quarta-feira o exame, então ele costuma dizer isso para nós sempre, e até no grupo, quem está no grupo do Bezerra, às vezes quando ele coloca as preces, ele costuma dizer assim, ó, quando mais de uma pessoa, isso Jesus também dizia, quando mais de uma pessoa está falando em meu nome, eu estou ali. Então, se todos nós nos juntarmos, né, e fazermos oração e pedir pela saúde dele, de todos, né, a gente, com certeza, essa oração, essa vibração vai ficar mais forte. Então, quarta-feira, a gente vai dobrar nossas orações para que esse exame seja feito, seja diagnosticado, qual é o probleminha, né? Que ele está vindo todo o trabalho, ele diz para a Júlia, sempre diz para nós, eu vou estar lá, eu vou trabalhar. Ele vem, ele pode não estar aqui na frente fazendo prece, ele palestra, pode não estar ali na sala do passe, mas ele está aqui trabalhando. Que nós que conhecemos um pouco dessa doutrina, a gente sabe que o mundo espiritual, desde que entramos lá na porta, ele está acompanhando cada um de nós. E não precisa a gente ficar se lamentando, dizer a minha dor é aqui, a minha dor é ali, que eles sabem. Então eles estão nos tratando. E no primeiro dia que São Paulo se afastou, ficou lá sentada no banco lá atrás, e eu fiz as preces ali, ele relatou para nós no final dos trabalhos. Eu me levavam e eu voltava. Me levavam e eu voltava. Então o que estava acontecendo? Ele estava sendo tratado pelo plano espiritual, pelo mundo espiritual. A fé que ele tem, a fé que nós todos temos, a gente tem certeza disso. Que ele está fazendo um tratamento bem feito, por isso ele se afastar. Por quê? Porque o passe, ali ele requer muita energia dos médiuns, né? Porque nós somos apenas um instrumento, mas nós temos que doar a nossa energia. A gente tem que ajudar o mundo espiritual. Se eu não tenho uma vida regrada, se eu não me preparei na noite de hoje para vir trabalhar, se eu estou ali dentro, eu como médium, com a cabeça longe, eu estou com alguma dor, eu estou com algum problema físico, os meus mentores de luz, o mundo espiritual não vai trabalhar tão bem, porque eu estou precisando de ajuda. Então era por isso que a gente e o seu Paulo em si concordou em ficar um pouco afastado, para preservar ainda mais a saúde dele. Que pode ter, quantos irmãozinhos às vezes vão perturbados com algum, né, um obsessor, um passe mais forte, mais delicado, ele vai estar ali, ele comanda a casa. Então ele vai estar ali desprendendo energia. E neste momento ele precisa receber energia. É só por esse motivo que ele está um pouquinho
fora da casa. Mas a gente tem certeza, todos nós, eu acredito que todos vocês, que isso vai ser assim, ó, rapidinho. Depois desse exame, semana que vem, conforme o medicamento que o mundo espiritual vai colocar nos médicos da Terra, o que é, qual é o medicamento certo que ele tem que tomar, e ele vai estar aqui o mais rápido junto com a gente. Então, vamos dobrar os nossos pedidos para todos aqueles que a gente veio hoje pedir. Esse momento a gente dedica as preces a todos os parentes, familiares. Depois a sala de passe é nosso, é o nosso momento. Aquele momento a gente pedir para nós, tudo aquilo que a gente veio buscar. Então nós vamos fechar nossos olhos, vamos nos concentrar. Vamos falar com Deus. Querido Deus, bondoso Jesus, Bezerra de Menezes, patrono espiritual dessa casa e toda a sua falange de companheiros que aqui estão. Te pedimos, Senhor, que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja, nos blinde de qualquer mal, de qualquer coisa que possa perturbar a nossa paz, a nossa evolução, nos dê ânimo, coragem, para enfrentarmos tudo aquilo que pode cruzar o nosso caminho. Pedimos pelos nossos irmãos desencarnados que aqui também se encontram nessa noite, precisando ouvir um pouco das palavras da palestra. Irmãos desencarnados que estão em tratamento, estão com marcas do plano espiritual, aqui sendo tratados também, porque essa é uma casa de cura. Te pedindo, Senhor, pelos nossos irmãos que foram tratados na maca nessa noite, e por todos aqueles que estão nos nossos lares, que não puderam vir, mas que também estão precisando de um conforto, de um carinho, de uma proteção. Os irmãos nas clínicas geriátricas, nos orfanatos, nos presídios, nos hospitais, os nossos irmãos que estão desabrigados por causa dessa enchente, essas causas do nosso efeito da natureza, como o Sr. José falou aqui na frente, que estão precisando, estão desolados, mas que nós sabemos, Senhor, que tudo tem um porquê. Também pedimos pelas águas que foram trazidas, estão lá na frente, que cada uma recebe o bálsamo curador, o remédio necessário para tratar, para durante a semana esses irmãos poderem, ao tomá-las, sentirem um remédio colocado ali pelo plano espiritual. E agora, a pedido, Senhor, do plano espiritual, vamos fazer a prece de Cáritas. Vamos pedir pelo nosso irmão Paulo, vamos pedir pelo nosso irmão Donário, vamos pedir por todos aqueles irmãos que estão doentes, que estão precisando de um conforto. Deus, nosso Pai, que sois todos poder e bondade, dê a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação. Pai, Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra.
deixar-nos beber das fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja, graças a Deus.